paz, igreja. Glória a Deus por tudo que já proporcionou essa manhã de celebração. Já cantamos, oramos, agora vamos à palavra. Peço que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler essa parte do 12 até o 21. Retomando, então, a nossa série de mensagens positivas no livro de Romanos. No domingo passado, o pastor André falou que estava com saudade. Eu estou com aquela saudade que dá um pouquinho de nervosismo, sabe? Então, é mais ou menos um sentido parecido aí. Mas é um privilégio poder servir aos irmãos essa manhã. Romanos 5, 12 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus, a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Versículo 21. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado por sua palavra. Nós pedimos que o Senhor agora nos ilumine o entendimento, faça cair toda a distração e voz humana, para que possamos entender mais, ó Pai, da dádiva de pertencer ao Senhor, da dádiva da vida eterna, que somos muito mais que justificados, ó Pai, em Teu nome. Muito obrigado por tudo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Só para basear um pouco o que a gente vai falar essa manhã, esse livro aqui do Timothy Keller, Romanos 1 a 7 para você, é muito bom. Se você tiver o interesse de adquirir, vai te ajudar a acompanhar essa série de mensagens. E também o do John Stott, né? O pastor André tem citado bastante. Estamos utilizando Lendo Romanos com John Stott, volume 1, tá bom? Esse aqui é da editora Ultimato e esse aqui é da Vida Nova. Então, se você puder adquirir, vai ser bênção, eu tenho certeza. Nós acabamos de ler um trecho, então, em que Paulo inicia com um portanto. Então, ele está se referindo ao trecho passado que ele falou, do capítulo 5. O capítulo 5 é uma transição em que o apóstolo começa dizendo sobre o benefício da justificação. Nós temos a paz com Deus, ele já afirma no versículo 1 do capítulo 5. E agora ele está falando que essa justificação, ela teve que acontecer por quê? Por conta do pecado que entrou na humanidade. E ele vai
fazer uma digressão bem grande aqui, indo lá até Adão, até o jardim, para explicar o Evangelho, para explicar o preço da graça de Deus. Então, é importante a gente prestar atenção, por que Paulo vai usar tantos argumentos do passado, da história do Velho Testamento, para poder agora aplicar no Novo Testamento a importância da graça de Deus, a importância da justificação, que temos muito mais com isso. Eu queria começar contando uma história para vocês. Essa história aconteceu quando a Terra, o mundo, era muito, muito antigo. Era nos seus primórdios, a Terra ainda estava na sua mais tenra idade. Se puder colocar uma imagem aí, um garoto, ele era órfão, de pai e mãe. E para que ele não ficasse triste, foi colocado na tenda dele, na casa dele, uma menina. Ela se chamava Pandora. Então essa menina, assim que chegou na casa de Epimeteu, ela disse: "O que é essa caixa aqui?" E ela começa a ficar intrigada com aquilo. Mas naquela época, as crianças eram muito felizes. Não precisavam nem de pai e mãe para cuidar umas das outras. Viviam num lugar lindo, maravilhoso. Não havia nenhum choro, não havia nenhuma criança que ficava emburrada no cantinho. Eles, quando sentiam fome, iam até uma árvore e retiravam o almoço da árvore e já via nascer um broto novo para que aquele alimento fosse a refeição da janta, e assim também um broto novo para o café da manhã. Havia muita alegria. Mas a tenda de Epimeteu e de Pandora não era tão ensolarada quanto as outras casas daquela região. Algo pairava ali e que Pandora sempre ficava questionando: "E essa caixa?" E Epimeteu sempre respondia: "Seja gentil, não fique perguntando, porque essa caixa é misteriosa. Eu a recebi e a ideia era que eu não mexesse, não abrisse ela." Mas ela foi perguntando: "E quem entregou essa caixa?" "Ah, foi o Azog, então." "Por quê?" Epimeteu descreveu que era uma pessoa com uma capa estranha, um chapéu com asas e um cajado. E ela perguntou: "Como era o cajado?" "Era com uma madeira, 2 serpentes se entrelaçando, e era uma talha tão perfeita que parecia que eram de verdade as serpentes." Então ela disse: "Ele que me trouxe aqui, então certamente essa caixa é para mim. Com certeza tem alguns vestidos aí dentro, alguns brinquedos. Me deixe abrir." E ele não deixava, ele chamava: "Vamos brincar lá fora. Vamos colher uvas e figos." E ele adorava isso. E Pandora, mesmo naquele ambiente de tanta alegria, não conseguia se alegrar, com tanta curiosidade de abrir a caixa. E a caixa era linda mesmo. Era uma madeira linda, lisa, polida. Ela podia até ver o reflexo do seu rosto na caixa. E essa caixa tinha alto relevo, uma talha tão perfeita de rostos bonitos, de crianças e adultos, em que a boca parecia até falar: "Não tenha medo, Pandora, de abrir. O que pode ter de ruim se você abrir uma caixa?" E aquilo ia intrigando. A caixa era fechada por um cordão de ouro, que era bem entrelaçado em seus nós, e aquilo dava mais vontade dela abrir a caixa para ver o que tinha dentro. Então, Epimeteu saiu para colher as suas uvas e figos, e dessa vez ele nem quis chamar ela, porque ele já estava tão irritado com aquela situação. E quando ele volta, ela está prestes a abrir a caixa. E ele não fala nada, ele apenas vê a cena. E ela tenta a primeira vez abrir, e a caixa era pesada, a sua tampa. Então ele não fala nada. E ela vai pensando, aquela caixa vai falando com ela: "Pode abrir, pode abrir." E aí o que acontece? Eu vou terminar de contar daqui a pouco, para você ficar com muita curiosidade. Quando ele volta, não acho que Epimeteu também não foi cúmplice daquilo. Ele não falou nada para que ela não abrisse a caixa. Ele não a impediu de abrir. Então ela ficava brincando com aqueles nós e de repente o nó desatou. E quando ela abriu a caixa, toda a sorte de monstros alados saíram daquela caixa. Doenças, murmurações, reclamações, guerras, tudo que há de ruim.
e pareciam, aqueles monstros alados, pareciam morcegos com uma cauda com um ferrolho ali, e aquilo picou Epimeteu e também picou a Pandora. E aquilo foi uma situação muito ruim. Nada se havia de tão ruim até aquele momento. E a maldade entrou naquela terra. Ela fechou logo a tampa, mas não adiantou. O mal havia se espalhado por toda aquela comunidade. As crianças agora estavam experimentando a maldade, as doenças, a rivalidade. Agora as pessoas ficavam mais tristes e o sol já nem brilhava tanto mais. Então ela ouve um barulho na caixa para abrir novamente. Ela fica agora receosa. Será que eu abro ou não? E Epimeteu já triste, chateado, bravo com ela, diz, agora é você que sabe, pode abrir ou não. E ela fica muito tensa, mas abre. E surge um raio de sol, uma esperança que cura Epimeteu e cura a Pandora. E também se espalha por toda a comunidade. Esse é um mito que eu acabei de contar para vocês. A caixa de Pandora, dentro do paraíso das crianças. É bonita a história, não é? Mas por que a gente não gosta do Evangelho tão quanto essas histórias fantasiosas? Porque para nós, às vezes, o Evangelho é pesado. Ele não é tão ávido assim, não dá tanta vontade, tanto desejo. Porque a gente, às vezes, tem dificuldade numa conversa de citar Adão e Eva, por exemplo, ou para você é normal. Folheia o material escolar da sua criança, vê se na história da criação há um casal no jardim. Ou ao contrário disso, há uma grande explosão, como se fosse um caminhão em que há farinha, açúcar, ovos, e tem que capotar milhares de vezes para se tornar um bolo feito e perfeito. É preciso mais fé em acreditar em algumas coisas do que na própria palavra. E a palavra de Deus, ela se explica por si mesmo. Paulo, o apóstolo, inspirado por Deus, vai então falar que o Evangelho começa não no Novo Testamento, mas desde Gênesis 3,15, em que há promessa em que o filho, o fruto do ventre, pisaria na cabeça da serpente. Então, nesse hiato entre Gênesis 3,15 e João 3,16, há muita história. Muitas pessoas foram salvas. A saber, quem não conhece João 3,16, eu falei 3,15, né? 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, também é a promessa. Nesse hiato, muitas pessoas creram. Há muita gente boa que passou aqui. Lembre-se que na criação, Deus viu que era bom. E quando criou o homem, viu que era muito bom. E nós lemos essa manhã que Deus descansou antes de criar, depois de criar todas as coisas, não porque ele estava cansado, não porque ele trabalhou de domingo a sexta e depois quis, agora é a hora do happy hour. Não, não é isso. Deus não se cansa nesse aspecto humano, mas ali a intenção é dizer que Deus se regozijou da sua criação, se deslumbrou, achou que aquilo era bom e desfrutou daquilo. Então, mesmo apesar da humanidade caída pelo pecado, há resquícios da graça de Deus abundante. E é isso que eu queria compartilhar. Vamos ver como que isso aconteceu, como esse pecado entrou na humanidade. No próximo slide, você pode ver que temos um processo. A segunda metade do capítulo 5, que a gente leu agora há pouco, introduz a comparação entre dois Adãos. Você tem isso em outros textos da Bíblia também. Essa teologia que Paulo aplica aqui não é exclusiva, não é algo que ele está somente para a igreja de Roma. E então, essa comparação entre os dois Adãos, o primeiro do Éden e da queda, e o segundo do céu e da cruz, que é Jesus Cristo. De certa forma, é o fim e a conclusão de todo esse trecho sobre justificação. No entanto, ela é elaborada com grande cuidado,
como John Stott salienta. Todos que estudam os versículos 12 a 21 consideram-no condensado ao extremo. Alguns se equivocam, tomando compreensão por confusão. A maioria, no entanto, admira a maestria com que foi elaborada. Esse trecho pode ser comparado a uma escultura bem talhada ou a uma composição musical construída com esmero. O Tim Keller vai citar o John Stott no seu outro comentário de Romanos. E olha que preciosidade. O que a gente acaba de ler é considerado uma obra-prima. A gente tem esses textos com pelo menos há 2000 anos. E olha a riqueza que a gente leu de teologia, de afirmações em que, sim, a morte entrou na humanidade, mas com ela também a vida. Jesus nunca predisse a sua morte sem antes também prometer que ele ia ressuscitar. Nunca Jesus deixou os seus órfãos no sentido de que eu vou morrer, eu vou sofrer. E sim, eu vou sofrer, passar 3 dias, no ventre do grande peixe. Olha só como Jesus valida uma história do Antigo Testamento em que muitos têm como uma fantasia, mas sai da boca do próprio mestre, validando a palavra, validando o testamento. E ele disse, eu vou ficar 3 dias sim, mas eu vou ressuscitar. A ressurreição de Cristo valida a cruz, e a cruz tem poder sobre a morte. Percebe como então Paulo vai construindo esse raciocínio? Então a gente precisa ter a palavra de Deus como algo precioso. E continuando aqui no próximo slide, eu queria mostrar 3 estágios da regeneração na história humana. A degeneração é o que acontece quando há primeiro um desejo desenfreado. Depois uma desconfiança e desobediência. E depois uma dissociação, a morte, uma ruptura. Algo que é quebrado. Como que é esse desejo desenfreado? Lembra-se do relato bíblico de Gênesis, em que a mulher olhou para o fruto? Ela olhou. Até aí, tudo bem. Porque a gente olhar para as coisas e ter desejo é algo bom, porque fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Então, fomos criados com esse desejo, com essa ambição, muitas vezes, que pode ser direcionada, depois da queda, para o bem ou para o mal. Então, a Eva, quando olha o fruto, não pecou naquele momento. Mas quando ela começa a raciocinar naquilo, será que aquilo que Deus disse é verdade? Será que, de fato, se eu comer, eu não vou ficar igual a ele ou superior a ele? Então, a artimanha e a sagacidade do inimigo começa a colocar pensamentos na cabeça dela. E perceba que o pecado ainda não havia entrado. Você pode ser tentado à cobiça e pode não pecar resistindo à cobiça, dizendo não. Mas então, quando há desconfiança e desobediência, aí então há a morte. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado para não mais comunhão com o Criador perfeito, mas agora com a separação. E pelo pecado entrou a morte, então a porta do pecado, e o pecado abriu a porta para a morte. Então há uma consequência, e perceba como Paulo vai ligando. Lembra-se do que a gente ouviu na pregação do domingo passado, em que a tribulação gera perseverança, e a perseverança gera a experiência. Então algo que é construído, agora ele está dando o aspecto negativo que isso foi construído também. E por isso todos pecaram. Paulo já tinha afirmado isso em Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem por quê? Porque foram separados da comunhão e da glória de Deus. A humanidade, ela foi separada, e isso a gente vê em Gênesis 3, Romanos 1,
que os desejos desenfreados, Deus entregou a humanidade a seus próprios desejos, porque trocaram a glória do Criador pela adoração própria humana. Então perceba que sempre há essa ligação entre desejo desenfreado, desobediência ao que Deus afirma e depois a execução do pecado. E o apóstolo Paulo não é o único que tem essa lógica e essa teologia para explicar o pecado. A gente vê então em Tiago, trocando o slide, Tiago 1, 14 e 15 diz assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. E então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Parece que eles trocaram o WhatsApp quando um escreveu e outro escreveu também, não é? Mas perceba também esse processo em que a gente pode, então, perceber quando as coisas vão acontecendo. E aqui já é a primeira atenção que a gente tem que ter, o primeiro alerta. Nunca o pecado vai acontecer na sua vida de forma instantânea. Você sempre vai ser tentado. Você sempre vai ser levado à cobiça. E hoje a gente vê, a cobiça, ela é estimulada em todos os momentos. A gente teve um estudo sobre a espiritualidade emocionalmente saudável há alguns meses. E lá o Peter Scazzero também diz que a mídia, ela gasta bilhões com as propagandas para estimular, para que você tenha uma falta, para que se você não tiver aquilo que está sendo projetado, você se sinta menosprezado. Você tem que trabalhar. Não para comprar um relógio baratinho da época que trocava a pulseira, mas um relógio hoje que fala com você, que te entretém, que mede tudo do seu corpo, e você tem que pagar isso em 10 parcelas, e você poderia ter comprado um carro no valor daquilo. Entende? Então, se você não tiver aquilo, você não está apto para aparecer, né? Para estar nos grupos, né? Com status, isso mesmo. Então, perceba que a gente vai fazendo as coisas, trabalhando, e às vezes a gente não consegue atingir essas metas, a gente acaba entrando num espiral que, sabe, que vai nos deixando depressivos por não conseguir. Algo que às vezes a gente nem quer, mas quer para agradar o outro. Então perceba como tudo é um processo. Então, continuando, o fato de Deus lidar conosco e por meio do nosso representante é uma notícia muito boa e libertadora. Se cada um de nós tivéssemos que representar como indivíduo diante do trono celestial, ficaríamos sem defesa nenhuma. Paulo está dizendo que por um homem entrou o pecado no mundo, correto? Então esse homem representava toda a humanidade ali. Você pode dizer, mas isso não é justo, porque eu não estava lá. Eu não pequei, eu não pisei na bola. Se fosse eu, provavelmente não teria acontecido. Será mesmo? Será que você não tem a curiosidade de abrir um pouquinho a tampa da caixa para ver o que tem lá dentro? Perceba então que a representação, ela pode ser sim, e ela é muito boa, porque se um que desobedeceu e entrou o pecado, mas também este foi o representante que mostrava que haveria de vir um outro representar ele também, toda a humanidade. Então, se você aceita essa representação, você também aceita que há de vir alguém, um novo Adão. Lembra da comparação entre dois Adãos? Um novo Adão perfeito. Só que a gente não gosta de ser representado, né? A gente gosta da individualidade. É a cultura do self, né? Recentemente a gente teve na Target um dos palestrantes, Guilherme de Carvalho, é alguém que eu sigo, que eu gosto muito do conteúdo, diz que o mundo mudou totalmente por causa da cultura do self. Até os anos 2000, as pesquisas na internet eram para coisas de comunidade, para coisas em comum, né? Por exemplo,
O que fazer para organizar um churrasco com a galera? Coisa em comunidade, certo? E depois disso, de uns tempos para cá, as buscas, as pesquisas são só sobre coisas individuais. Só sobre algo que vai resolver o meu problema, vai me satisfazer. Então a gente vive nessa cultura do individualismo, né? Por exemplo, agora teve o jogo da seleção brasileira recentemente, né? Eu nem assisti, para você ver como que tá bem interessante, né? E aí você fala, esses daí não me representam, né? Eu queria aqueles que fossem do meu time. Você não quer nem que seja representado por uma seleção, você quer que o seu time, alguém esteja lá. O problema é que o melhor jogador do seu time é argentino, né? Nem brasileiro, né? Então como é que você vai conseguir uma representação nesse sentido? Então perceba que a gente vai individualizando as coisas e o egoísmo que entrou pelo pecado também no mundo vai fazendo parte da normalidade da nossa vida. A gente só vai pensando para si, só pensando para si. E a gente pode ver também, continuando a leitura, que porque se a desobediência em Adão é nossa desobediência, então, preste atenção, é pré-figura daquele que havia de vir. A representatividade federal significa que podemos encontrar paz com Deus que o individualismo que estamos mergulhados jamais será capaz de oferecer. Quando Adão, voltando ainda a falar do primeiro Adão, peca, o que ele diz quando ele está diante de Deus? Eu tive medo, por isso me escondi. Construiu para si, ou costurou para si, folhas de figueira. E Deus, então, um ato de graciosidade, faz o primeiro sacrifício. Ou ele criou uma roupa de pele, o que eu acho que não é provável, ou ele sacrificou um cordeiro, correto? Para lhe dar a pele, para que o casal pudesse se cobrir. Então perceba que em Gênesis 2, eles estavam naquela mesma configuração e não se envergonharam, não tiveram medo, mas depois sim, o medo entrou. Então, Deus faz o primeiro sacrifício mostrando que Ele sempre tem que estar conosco, cuidando. Mesmo que Adão e Eva vivessem ali, sem o pecado, sempre dependeriam da graça de Deus na viração do dia. Sempre precisariam estar na presença e em comunhão de Deus. Você não é autossuficiente como Adão pensava que era. Nós carecemos de Deus e da sua graça. Nós precisamos reconhecer isso e tirar esse individualismo da nossa vida. Adão diz em primeiro lugar, não foi eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Então ele já está tirando o corpo fora e falando, não, eu sou responsável pelos meus atos. A culpa é dela. Perceba essa transferência de culpa como um individualismo também, né? Estava lá todo errado e queria se justificar diante de Deus, né? É engraçado lá em casa, tá numa fase de ter estojo, né, e canetinha. Então, a parede apareceu riscada. E uma pessoinha de uns 3 anos de idade, com a mão para trás assim, eu disse, quem foi que riscou aqui a parede? Não sei, acho que foi o Marquinho. Com a canetinha na mão e falando que... Então, como Davi diz, né, no ventre da minha mãe já me concebeu com o pecado, não é uma coisa que vai evoluindo com o tempo, já nasce assim, né, já nasce pronta para falar que a culpa não é minha. Então, no versículo 13 e 14, a gente vai ler assim, porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Fomos representados, então, no primeiro Adão com o pecado, mas não foi só culpa de Adão. Hoje a gente pode ver que desobedecemos a Deus
mesmo por conta própria. Essa questão da lei de Moisés entrando na história foi para servir como um instrutor. A lei, então, não é para a gente ter uma justiça por cumprir a lei, mas é para mostrar o quanto nós carecemos de Deus. Porque quem daquele que pode cumprir a lei, mas se errar um dedo mindinho da lei, já peca por toda a lei. Então perceba que todos pecaram e realmente precisam de Deus, precisam dessa comunhão com Deus. E como isso acontece? A gente vai ver agora um contraste. O que é contraste? Quem aqui já fez exame, tem até um líquido que mostra lá o contraste para as diferenças estarem melhor, né, aparentes, né? E aqui são ideias totalmente diferentes mesmo, né? São ideias que parecem ser até paradoxos. Mas Paulo usa essa linguagem de comparação para deixar algo mais atraente e mais perceptível. Porque são coisas que você precisa perceber e ver a sutileza em que ele está explicando o evangelho nos detalhes. Lembrem-se que a igreja de Roma não foi implantada por Paulo. Então ele está reforçando o evangelho. Romanos 5, do 15 a 17, vai dizer, aqui é o comentário, tá bom? A natureza das ações deles era diferente, ou seja, entre Adão e Jesus Cristo. A queda foi um desvio do caminho que Deus lhe havia claramente mostrado. Adão insistiu em seguir o seu próprio caminho. Paulo contrasta a dádiva de Cristo, um ato de abnegação que não tem semelhança alguma com a autoafirmação de Adão. Ou seja, de um lado ao altruísmo, de negar a si mesmo e se entregar. Do outro lado eu sou autossuficiente. Eu vou aqui costurar folhas porque vou resolver meu problema. O efeito foi imediato também dessas ações. Foi diferente. Há algo mais na antítese, além das palavras condenação e justificação. O julgamento de Deus veio somente por um pecado, enquanto a dádiva de Deus decorreu de muitas transgressões. Só para a gente entender um pouco aqui. O pecado de Adão foi um ato e gerou para toda a humanidade. Mas depois disso, cada pecado, os que foram cometidos no passado, presente e futuro, todos esses pecados, Jesus carregou na cruz. Foram muitas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas feridas, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então o que Jesus carregou foi muito maior que uma desobediência por causa de cobiça. Foi a humanidade inteira pesada naquele madeiro, naquela cruz, por mim e por você. O amor cobre uma multidão de pecados. E o amor perfeito é Cristo Jesus. O efeito final das duas ações também é distinto, mais uma vez. Um só homem, Adão, e um único homem. É um homem singular. Não há nenhum outro homem igual a Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome igual a Cristo. Não há nenhuma outra condições de salvação que não seja através do nome de Jesus. Recebemos a dura informação que a morte reinou de Adão até Moisés. O texto não diz que por meio de Cristo a vida reinou. Não é essa comparação simples, de preto no branco, de morte e vida. As palavras muito mais nos alertam para esperar uma bênção muito maior, os benefícios da graça abundante de Deus. Nós reinaremos em vida, amém? Não é só uma vida, é uma vida abundante, é uma vida feliz. Mas por que o evangelho não está tão atraente como uma história bem contada? É porque muitas vezes a nossa vida não está atraente aos outros. É porque muitas vezes a gente não está demonstrando a vida de Jesus em nós. Porque não é apenas uma vida. Você não pode passar essa história aqui
apenas por passar, apenas por sobreviver. Você precisa viver a vida em Cristo. Viver é Cristo, né? Como a gente estampa na nossa camiseta. Mas que não seja apenas uma camiseta, como um vestuário, mas que a gente possa se revestir da justiça de Cristo. É isso que Paulo diz aos Efésios. Isso que eu li agora foi do comentário do John Stott, na página 77. Continuando então, um ato de obediência vale muito mais. Assim como uma só transgressão resultou em condenação, assim também um só ato de justiça resultou em justiça e vida, justificação e vida. No versículo anterior, transgressão e dádiva. Aqui, desobediência e obediência. No entanto, a ênfase está no paralelo de que, assim como por meio da desobediência de Adão, muitos foram pecadores, foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de Cristo, muitos serão feitos justos. Aqui não é uma ideia universalista. O que isso significa? Que no final das contas todos vão ser salvos. Não é isso que Paulo está dizendo com muitos ou com todos, ou com muitos. Em outros trechos da Bíblia, Paulo vai usar muito essa questão de completude. Muitos, todos. Até a Tito ele vai escrever, Tito 2,11, a graça se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. Isso não quer dizer que todos serão salvos, mas a salvação está disponível a toda a humanidade. Porque tínhamos um representante em Adão, agora temos uma representação em Cristo. Então essa salvação está disponível a todo o que crê, aquele que exerce fé em Jesus. Pode ser salvo, não há nada que precisa ser feito, não há nenhuma justiça, não há nada que você possa alcançar esse favor. É somente pela graça e misericórdia de Deus. Então no final, nem todos serão salvos. Na cruz, Jesus, ao lado de mais alguns homens, né, os ladrões na cruz, um imediatamente estaria com ele no paraíso, mas outro duvidou. Então só aí já explica a diferença entre crer em Cristo, mesmo que tenha vivido uma vida que não agradou ao Senhor, no seu final houve arrependimento sincero, então depois desfrutou do paraíso. As expressões feitos pecadores e feitos justos não podem significar que as pessoas de fato se tornarão moralmente boas ou más, mas que foram constituídas legalmente justas ou injustas aos olhos de Deus. Devemos pregar o Evangelho a todas as nações e que a graça de Deus triunfará no final. Mais um trecho do comentário de John Stott. Mas nós somos revestidos de justiça. A gente foi representado por Jesus. Recentemente a igreja participou por esse júri, né? Mas a gente não poderia chegar lá e direto ao juiz e falar: oi, eu sou da igreja, vim aqui testemunhar. Precisava alguém representando, correto? E ainda bem que foi o Josué, né? Seja forte e corajoso. Então foi lá o nosso representante legal. Aquele que pôde estar diante do juiz para explicar a causa. Então perceba que Jesus é o nosso advogado diante de Deus. É Ele que, por conta dele é que nós somos justificados e temos paz com Deus. Ele nos representa. Quem você tem representado? Você tem representado as obras de Cristo? Você tem sido uma testemunha viva? Porque o poder do Evangelho é para todo aquele que crê. Tanto do judeu, do grego, do gentil. E esse poder foi derramado através do Espírito Santo para você ser testemunha. É a mesma palavra, é o poder do Evangelho e o poder para ser testemunha. Então o Evangelho é poderoso em sua vida. Então você não deve viver mais escondido, com medo,
Você tem uma palavra, você tem uma mensagem de salvação. Você foi justificado. Você tem uma vida eterna para desfrutar. Então não viva mais com medo, acanhado. Desfrute da vida eterna em Cristo, porque Ele te representa diante de Deus. Não ouça mais o barulho da caixa. Me abra. Não vá mais pelo movimento da cobiça. Agora ouça a voz de Jesus. Não ouça mais a voz do tentador. Ele está te acusando que você não presta, que você não tem mais jeito. Mas Jesus diz, você foi justificado. Queria ler um texto que não está no slide, mas vou pedir para o Mateus projetar. 1 Pedro 3,18 diz assim: porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. Você tem o Espírito de Deus porque você crê em Jesus. Você agora é justificado. Você é conduzido a Deus novamente. Você pode ter comunhão com o Senhor novamente. Então não ouça as acusações de pecado. Não há uma lama que te engoda tanto que Deus não possa te remover dali. Ele pode te lavar. Volte ao Senhor. Volte à comunhão com Deus. Ele está te esperando. Para finalizar então no slide, o contraste entre lei e graça, eu vou deixar isso para uma próxima, tá bom? O Tim Keller vai dar nesse material aqui, esse contraste entre legalismo, evangelho e liberalismo. Só o primeiro, Deus é santo, o pecado feriu ao Senhor. Ele precisava então que alguém pagasse o preço, porque o salário do pecado é a morte. O Evangelho diz, Deus é santo sim, mas Ele é amor, porque Ele amou o mundo de tal maneira que doou o seu Filho. E o liberalismo? Deus é amor, não tem essa história de pecado não. Vem do jeito que está, fica assim mesmo, né? É triste ver a sociedade caindo na falácia de que o padrão não é o padrão da ideologia de Gênesis, mas sim a ideologia de gênero. Como isso é triste. Não se fala de Adão e Eva. Não se fala mais de pecado. Não se fala mais de necessidade de salvação. Porque isso está sendo suprimido pela falácia do sistema atual mundano. Não caia nesse conto, não caia nesse mito. Para finalizar então, a graça vale muito mais. O propósito de Deus é que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna. Isso está em Romanos 5, 20 a 21. Nada pode resumir melhor as bênçãos de estar em Cristo do que a expressão reino de graça. A graça perdoa pecados. Ela concede justiça. Ela traz satisfação à alma sedenta e enche a alma faminta de coisas boas. A graça santifica pecadores. Persevera até mesmo com os rebeldes, como esse que vos fala. Um dia, a graça destruirá a morte e consumará o reino. O trono de Deus é um trono de graça e chegaremos a Ele, com ousadia para receber misericórdia e encontrar graça para toda a necessidade. Essa é a esperança. Essa é a esperança que você tem que ter. A esperança da graça. Não é uma espera passiva, mas é a esperançar, é ser ativo diante de Deus.
É difícil entender a graça porque, assim como a gente não entende a representação geral, a gente quer o individualismo, a gente não entende a graça. Porque, até como dizem alguns, né, quando a esmola é tanta, a gente desconfia, né? E até uma história rapidinha sobre a questão de não entender muito a graça, né? O jovem, né? Sabe aquele jovem, quando vai nos intercâmbios, sempre fica, não consegue nem andar direito de tão apreensivo que fica para ver se consegue, né, paquerar alguma garotinha ali e tal. E um desses jovens queria muito namorar. Chegou no pastor, né? E quando não está conseguindo, já tentou de tudo. Aí depois vai no pastor para conversar, né? Aí chega lá, pastor, ore por mim. Né? Sempre essa é a introdução da conversa. Ore por mim. Estou querendo namorar e tal, né? Já estou com certa idade. E a pressão da sociedade, né? Pressão por namorar. Nossa, os solteiros precisam entender que não precisa cair nessa pressão tão grande de namorar. Tem o tempo certo, né? E aí o pastor começa a oração, né? Bota a mão sobre o jovem, né? Senhor Deus e Pai, concede a graça ao teu filho. Ele já, para. Pastor, a graça não, ela é muito feia. Não tem ninguém com o nome graça aqui não, né? Brincadeira, né? A gente não entende a graça. A gente quer a coisa do nosso jeito. A gente quer que as nossas expectativas sejam satisfeitas. Mas a graça satisfaz a alma sedenta e a alma faminta. E para finalizar, queria que você refletisse nisso. O que tem satisfeito a tua alma? Você tem lutado para se satisfazer com o que o mundo tem oferecido? Ou você tem vivido pela justificação de Deus e a graça que vale muito mais? Você foi salvo, não para ter uma vida comum, mas para desfrutar de tudo que Deus tem para você. E Ele tem muito mais do que um mundo caído e com pecado. Ele tem uma vida com abundância. Então desfrute das bênçãos do Senhor, que enriquece e não traz consigo as dores. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Nos ajuda a entender mais que somos justificados não por nossas obras, não por nossa justiça, não pelo cumprimento da lei, ou por um religiosismo, ó Pai, barato. Ó Pai, nos afasta do legalismo, nós queremos viver o verdadeiro evangelho, ó Pai. Queremos viver a vida de Cristo em nós, desfrutar então da justificação, ó Pai, da paz que temos com o Senhor, da comunhão, ó Deus. Desfrutar do que o Senhor tem nos dado de melhor aqui nessa terra, ó Pai. Nós queremos ver a imagem do Senhor, ó Deus. Em qualquer ambiente que a gente vá, nos ajuda, nos fortaleça, ó Pai, a ser a luz para este mundo caído. Ó Pai, a ser a fome, aqueles que querem ter fome e sede de justiça, que a gente possa mostrar a justiça do Senhor, ó Deus. Nesse mundo injusto, caído, corrompido pelo pecado, ó Pai, que possamos demonstrar a Tua graça que perdoa, a Tua graça que anda uma milha a mais, ó Deus, a Tua graça que restaura, ó Deus, que a gente possa viver agora, até a volta do Senhor, de modo que mostramos o Teu reino, um reino de graça e de misericórdia. Obrigado porque Tu é um Deus de amor e de justiça. E assim nós chegamos a Teu trono de graça, com ousadia sim, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Nos dá a vida então, ó Pai, abundante, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.